Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Tarek, árbitro do Mr. Olímpia, Renato Cariani e coach Rubens Gomes comentaram sobre Ramon versus Sebum e fizeram observações. Lembrando, se você quer assistir este vídeo completo, o link está na descrição. O que o Ramon precisa fazer agora que ele é o campeão do Arnold Classic, da categoria Classic Physique, o que ele precisa fazer para superar Chris Bumstead, cara? Então, vamos começar com a atuação dele no Mr. Olímpia. As pessoas foram muito críticas contra o Ramon com relação às poses dele. Mas, na verdade, ele fez alguns fatores que foram bons. Ele pousou rápido, ele demonstrou uma confiança grande. Logicamente, a gente queria que ele segurasse a pose um pouco mais, que ele não tremesse, que ele encaixasse a pose de uma vez. E essas mudanças já aconteceram para o Arnold Classic. Ele já melhorou muito no Arnold Classic. Ele está mais confiante, as poses estão melhores, ele está se tornando um atleta mais experiente. Agora, Coach Rubens, Renato, para ganhar do Chris Bumstead, ele ainda vai ter que melhorar. Ele vai ter que ser estrategista. É como a gente falou no podcast do Renato ali. Ele vai ter que sentar numa sala com o Cariani, com o Júlio, com o Eduardo Correia, com o Brandão e analisar. Porque o Chris Bumstead estava no Arnold prestando atenção no Ramon. Ele já viu o inimigo dele. Então, com relação a poses, ele está melhorando, mas tem que continuar melhorando. O que você acha, Renato? Eu acho que você tem razão. Eu acho que a prática de pose ainda nos atletas de fisiculturismo brasileiro é algo que vem evoluindo muito. E nós não podemos nos esquecer de um detalhe muito importante. O Ramon, ele tem agora em agosto, fará 2 anos de estreia no profissional. 2 anos. O ano que o Ramon retirou o Pro dele, que foi em 2018, foi o ano que Chris Bumstead tornou-se vice-campeão do Mr. Olímpia. Então a maturidade com relação às poses vem junto com a maturidade do físico. É uma arte. E essa arte vem sendo desenvolvida pelo Ramon competição a competição. E ele vem melhorando. Isso é importante, ele vem melhorando. Não tem comparação as poses do Ramon do Mr. Olímpia para o Arnold Sports. Se você fizer um comparativo, você vai perceber que as poses estão mais encaixadas e o tempo de encaixe dela, a permanência na pose ficou muito maior. A gente tem que fazer um adendo também, porque se a gente for parar para pensar no histórico do Ramon, o que aconteceu no Mr. Olímpia é que foi extremamente difícil da gente digerir, porque ele, por mais que ele não fosse um exímio posador, ele não tinha como característica posar de uma maneira tão falha como ele posou no Mr. Olímpia, né? Então as pessoas normalmente estão julgando as poses do Ramon como se ele tivesse sido um péssimo posador durante toda a sua vida, mas não, no Mr. Olímpia tinha alguma coisa diferente, a gente teve a oportunidade de estar lá, né, Renato, fazendo a apresentação, a gente notou que ele estava um pouco mais inseguro, talvez bateu um nervosismo, talvez a pressão dele ser realmente o cara que está desafiando o título com o Chris Bumstead ali. E a gente já viu agora o Ramon de volta ao que ele normalmente faz, com poses, sim, boas, bem executadas e tal, que ainda não estão perto da perfeição, obviamente. Coach Rubens, a gente tem que... Eu volto ao que o Renato falou. Ele só está começando a carreira dele. Então ele vai melhorar com relação às poses dele. Agora, o físico dele também melhorou. Eu achei que ele estava mais condicionado e achei que agora o Ramon está começando a ficar mais equilibrado. Antes a gente via aqueles braços monstruosos que talvez enfatizavam muito, né? E tiravam um pouquinho da caixa torácica dele. Parece que ele está começando a encher um pouco mais o peito e as costas, entendeu? Então aquela falta de equilíbrio de ter os braços muito grandes está começando a diminuir. Quanto mais ele cresce no peitoral e nas costas, mais ele vai criando músculo pro lado, mais ele tira a vantagem do Chris Bumstead de ser um cara mais largo. Que inclusive é o ponto de maior característica do Chris Bumstead, né, Renato? Ele tem realmente conjunto de dorsais e peitorais tão espessos que em poses de lado, principalmente, ele se sobressai demais. Então, quando a gente vê o Ramon correndo atrás numa velocidade... Porque a gente tem que lembrar que o Chris Bumstead continua evoluindo.
né? Porém, a velocidade da batida que o Ramon vem trazendo de evolução para o físico dele é que vem nos surpreendendo e assustando isso. Então, quando a gente vê esse amadurecimento, a gente vê que o Ramon está no caminho certo, não é isso? De 2020 para 2021, o Chris Bumstead teve uma evolução incrível. De 2021 a 2022, ele teve uma evolução que assustou. Ele surpreendeu. Chris Bumstead surpreendeu. Surpreendeu pelo menos a mim. Sim. O Ramon vem evoluindo com uma velocidade muito grande, mas Chris mostrou que ainda tem margem. Muitas pessoas diziam, será que Chris Bumstead tem margem ainda para evoluir? Ele mostrou, tenho. Lembrando que ele ficou a 1 quilo do peso total da categoria, né? Então tem um espaço ainda para ele. Ele pesou de roupa, ele não tirou a roupa por completo. Então, o que isso mostra de bom? Mostra que ainda tem muito jogo pela frente. Eu fiz uma brincadeira com os meus colegas de equipe dizendo que Ramon versus Chris Bumstead pode fazer uma brincadeira Ronnie Coleman versus Jay Cutler. Sim, uma excelente comparação. Até porque a gente sabe que o próprio Chris Bumstead faz planos de construir família. Diz ele que não vai perdurar tanto tempo assim na carreira como bodybuilder. Ele falou que a década dos 30 anos dele vai ser dedicado para construir família, né? Então, por A ou por B, a gente tem um sucessor, assim como o Jay Cutler foi, vindo trabalhando numa velocidade muito grande, também se destacando dos outros colocados da categoria do Classic Physique. Coach Rubens, mas também tem o fator onde você sabe que está vindo um dinossauro e você sabe que a luz no túnel não é uma esperança, mas é um trem vindo na sua direção. Exatamente. Entendeu? E talvez esse seja o momento mais adequado de se aposentar. Né? Você vê que os atletas, o Dorian Yates, ele teve aquela contusão no bíceps, né? Ele ganhou do Nasser em 1997 e falou, não, agora é o momento de aposentar, entendeu? Então, sabe, tudo depende às vezes de o quanto você ganha. Nesse último Mr. Olympia, o Chris Bumstead ganhou de uma maneira convincente. Se o Ramon ganhar ou apertar o Chris ali no limite, aí você começa a fazer um pouquinho mais considerações, não é, Renato? E tem um detalhe. Eu sou atleta profissional e já participei de muitas competições. Todas as vezes que você tem uma preparação muito dura, que você sofre muito, você tem esses desabafos. Às vezes que Chris Bumstead fez esse desabafo foi em reta de pré-contest. Quando o cara acorda debilitado, destruído, acabado, e ele olha e fala assim, não, cara, daqui a pouco eu vou me aposentar. Ele já falou que era o último ano dele há 2 anos atrás. Exatamente. Né? Quando termina, passa tudo, ele volta para o estilo de vida dele normal, volta a comer, volta a se alimentar, volta a descansar. Ele olha e fala assim, cara, eu não vou me aposentar coisa nenhuma. Mas ele bateu num ponto que eu achei muito interessante, que para ele, número de títulos não é o que mais seduz a carreira dele. O que seduz a carreira dele é terminar como campeão. Esse é uma meta que ele tem pessoal, né? Muitos atletas têm, por exemplo, eu quero 10 títulos, 8 títulos, 7 títulos, ele quer terminar por cima. Você acha que ele vendo esse trem desgovernado da era Jurássica chegando na direção dele, evoluindo cada ano, pode facilitar com que ele decida por se aposentar ou não? Chris Bumstead é um dos caras mais inteligentes que a gente tem no fisiculturismo mundial e na história. Qual foi o único fisiculturista que se aposentou sem perder ou sem uma contusão, ganhando Mr. Olympia? Lee Haney. Ele ganhou 8 e se aposentou. Ronnie Coleman teve uma contusão. Jay Cutler teve uma contusão. Dorian Yates teve uma contusão. Phil Heath teve uma contusão. Se o Chris Bumstead continuar cerebral como ele é, ele pode surpreender a todos nós e se aposentar mais rápido do que a gente imagina, como um grande campeão. 4, 5 é um número bom. Eu espero que isso não aconteça. Porque como brasileiro, eu quero ver o Ramon derrotando ele. Eu como brasileiro espero que isso não aconteça. É carnaval no meio do ano. É carnaval no meio do ano se o Ramon ganhar dele. Com certeza. Eu particularmente gostaria de ver um combate de Ramon versus Chris Bumstead, sendo o Ramon o grande campeão. Você não acha que antes disso acontecer, ele daria as sapateadas dele na Open Bodybuilding, como ele já vem insistentemente dizendo em algumas ocasiões? Eu acho que ele pode fazer um pro show, de repente até no Brasil, para brincar. Mas eu não acho que ele se arriscaria a competir no Mr. Olympia.
Você acha que nesse ano ainda Chris Bumstead consegue manter a supremacia sobre o nosso dinossauro? Eu acho que vai ser uma batalha muito mais feroz do que aconteceu no Mr. Olympia 2022. Eu acho que vai chegar ali no ponto onde a gente chegou no Arnold Classic, no Open Bodybuilding, onde ninguém sabia o que ia acontecer. Essa é a minha previsão. Acho que depois das prévias do Mr. Olympia, ninguém vai saber o que vai acontecer nas finais. Isso é um grande sinal que o Ramon, o dinossauro, está chegando. Então é isso, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês também aí. O que vocês acham? 2023 vai ter uma guerra em cima do palco entre o nosso dinossauro com o Chris Bumstead ou ele vence com facilidade de novo?